Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos na certeza de que será mais uma noite agradável. Hoje a cargo do nosso amigo Paulinho e com certeza, como todas as palestras que ele faz, estará nos passando aqui alguns ensinamentos, né? Nós agradecemos já de antemão, Paulinho, no caso, aceite do convite. Tá? Agradecemos também não só a presença de vocês aqui, mas também daqueles nossos amigos, aquelas nossas amigas que nos acompanham através do Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Sejam também todos muito bem-vindos. Lembrando que os trabalhos da noite, a nossa atividade consiste em uma palestra, depois ao final uma oração e a água fluidificada. Nós temos o caderno aqui ao lado, aquelas pessoas que tiverem interesse, ou algum parente no caso, né, no sentido de atendimento pela espiritualidade, podem anotar o nome, né, o endereço das pessoas que serão atendidos. E aquelas pessoas que estiverem nos seus lares também podem, não só apenas fazer os seus pedidos, mas colocar também um copo d'água, né, ao final da palestra. Como nós falamos sempre, para a espiritualidade não existem paredes. O que existe é aquele pedido do coração sincero, aquele coração que está solicitando uma ajuda. E essa ajuda sempre vem, no momento correto, no momento devido, né? Então nós queremos, antes de darmos início, lembrar da nossa promoção do pão de queijo em prol do CAEC. Nós sabemos que o CAEC tem os seus compromissos financeiros, o atendimento aos itinerantes, ou seja, aquele trabalho maravilhoso de há muitos anos, e aquelas pessoas que não conhecem, em algum momento podem fazer uma visita ali perto do shopping. As pessoas, né, aqueles nossos irmãos necessitados naquele momento, que passam pela cidade, tem o seu banho, tem no caso a sua cama quentinha, tem o seu sabonete próprio, tem enfim, tudo um gasto, né? E esse gasto nós temos que bancar através das promoções, e essa é uma delas. O pão de queijo, a entrega é dia 8/6, no valor de R$30, 1 quilo, e é interessante porque vem congelado, ou seja, se não quisermos utilizar o produto no momento, não tem problema nenhum, é só deixar lá na geladeira, e no momento oportuno, no caso fazer esse pãozinho de queijo, muito bom, foi testado, aprovado. Então nós fazemos o convite, não apenas para colaborar conosco, né, no sentido da venda ou adquirir, no caso, o vale, mas também, por outro lado, estará colaborando com os trabalhos do CAEC. Esse trabalho profícuo, feito por pessoas que realmente dedicam ali muito amor, muito carinho, e para que tenha efeito, nós necessitamos dessa parte financeira. Então está feito aí o convite. Ao final da palestra pode nos procurar a Celene, que nós temos os convites aqui à disposição, tá certo? Lembrando que a nossa atividade no domingo à noite é às 19h30, temos também no domingo de manhã palestra às 9 horas, na segunda, terça e quarta às 20 horas, curso na quinta e sábado. Ou seja, várias atividades aqui na casa doutrinária. Está feito convite para aquelas pessoas que não tiverem disponibilidade para ver aos domingos ou de manhã ou à noite, tem as opções da segunda, terça e quarta. Às quartas-feiras, comandado pelo Gilberto, ele está sempre aqui fazendo uma preleção, depois o atendimento nas salas ao lado, tá bom? Bom, feito os convites, dados os recados, vamos nos prepararmos, como fazemos sempre, para as nossas atividades. E esse preparo é muito simples, é muito tranquilo. É um convite para, neste momento, fecharmos os olhos para uma oração. Palavras tranquilas. Porque, na verdade, muitas vezes, nós oramos em desespero, em necessidade, em trauma, enfim, com o coração apertado. Mas o convite para este momento é oração tranquila, com um pensamento elevado, nos lembrando de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, na certeza, Senhor, que somos atendidos em nossos pedidos. Pedidos esses que devem ser atendidos de imediato, ou talvez não, no momento correto. Porque nós sabemos que a nossa régua
é diferente da régua de Deus e da espiritualidade. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos permita que através dos nossos pensamentos, da nossa prece neste momento, possa alcançar não apenas nós que estamos aqui, mas também os nossos familiares que estão nos seus lares e aqueles tantos outros lares que nós não sabemos, não conhecemos, mas que também têm as mesmas necessidades, os mesmos problemas, dificuldades, enfim, as mesmas apreensões. Que estas palavras possam ter eco e que a espiritualidade possa alcançar cada coração aflito, porque nós sabemos, como é falado na doutrina, tudo passa, os momentos felizes e aqueles nem tanto, mas o importante é termos fé, fé na vida, fé em Deus, fé em Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também. Mais do que um convite, é um pedido para que não desanimemos. E vamos adiante, porque certamente todos nós seremos vencedores nos nossos pedidos e nas nossas dificuldades. Senhor Jesus, te pedimos que esteja conosco neste momento de palestra, de entendimento, de esclarecimento, mas principalmente, Senhor, nos momentos de dificuldades e desespero, que a sua presença possa estar entre nós, hoje e sempre, que assim seja. Então nos convidamos um pouquinho para nos falar. Boa noite a todos. Uma boa noite aos amigos e amigas que também nos acompanham pela internet. Muita paz a todos. Nossa gratidão a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa, recebendo tanto da espiritualidade amiga. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec apresenta uma frase muito conhecida de todos nós, quando ele disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Nós percebemos nesta fala, nesta frase, dois momentos. O primeiro momento acontece quando nós conhecemos a doutrina espírita, vamos nos inteirando desses postulados, de tudo isso que a doutrina nos ensina. Então nós, depois de algum conhecimento inicial, nós percebemos em nós mesmos uma primeira transformação. Acontece essa transformação quando nós reconhecemos a grandiosidade dessa doutrina. A gente já se esforça mais para ter mais paciência, mais tolerância. A gente começa a enxergar a vida com outros olhos. A gente já deseja ser mais fraterno. Então, uma primeira transformação já acontece mais rapidamente. Mas a gente percebe que um grande trabalho ainda está por fazer, né? Porque a partir daí nós percebemos que, apesar dessa primeira transformação, muitas coisas ainda temos por melhorar em nós. Por isso Kardec coloca: e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Aí é aquele trabalho dia após dia, da nossa busca de nos tornarmos melhores, o trabalho da nossa transformação moral ou conversão, que é o tema aqui da nossa reflexão de hoje. Também no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta aquele tópico que muitos de nós ficamos um pouco
constrangidos, vamos dizer, ao ler as qualidades do homem de bem. Quando Kardec apresenta esse tópico no Evangelho, que a gente lê todas aquelas qualidades que ele coloca sobre o homem de bem, a pessoa de bem, a gente percebe que nos falta muito ainda para nos tornarmos esse homem de bem. Mas é a nossa meta, é o nosso objetivo, nos tornarmos essa pessoa de bem como está ali retratada em O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o objetivo, amigos, da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Esse é o objetivo primordial da doutrina. A gente precisa compreender que a doutrina surgiu numa época importantíssima, não por acaso, né? Na coordenação de Jesus, a doutrina veio à Terra na hora certa. Época de transição planetária, onde a inteligência do ser humano avançou muito, mas a moral não acompanhou. Então a gente percebe o quanto precisamos desenvolver na questão moral. E dentre tantas obras maravilhosas da doutrina, nós temos que destacar uma que é de importância grandiosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro nós precisamos estudá-lo constantemente, porque ali nós vemos os ensinos de Jesus com as luzes da doutrina espírita, explicados pelos espíritos superiores com uma clareza, com uma profundidade. E esses ensinos é que vão nos ajudar a nos tornarmos esse homem de bem. Então, esse livro que não podemos deixar de lado, não deveríamos abrir ao acaso, mas estudá-lo mais em profundidade. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreveu esse livro inspirado pelo Espírito de verdade. E nós sabemos que o Espírito de verdade se trata do próprio Cristo e da sua falange de espíritos, né, de grande elevação. Mas falando aqui mais, né, mais no nosso tema conversão, que é a nossa transformação moral, nós percebemos que algumas conversões acontecem na mesma existência corporal. Durante a mesma existência aqui na matéria, algumas pessoas conseguem essa conversão a Jesus, às leis divinas. São mais raros. Poderíamos citar aqui dois grandes exemplos, que foram Saulo de Tarso e Maria de Magdala. Falaremos um pouquinho deles mais à frente. Mas a grande maioria das conversões acontecem, demandam, né, séculos e séculos de lutas, de várias e várias reencarnações. Lembrando aqui algumas dessas conversões marcantes que nos servem de modelo, de exemplo, eu lembraria primeiro o nosso querido Emmanuel. O Emmanuel, que ele mesmo nos conta nas suas obras, que ele foi aquele personagem, à época de Jesus, Públio Lentulus, todos nós sabemos, aquele senador romano, muito importante, inteligente, poderoso. E certo dia, ele vai em busca de Jesus, meio a contragosto, mas a sua filha estava enferma, e ele busca Jesus na esperança de que o mestre pudesse curá-la. E ali, conversando com Jesus, ele vai ouvir do Cristo uma frase importantíssima quando Jesus diz a ele: está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. E o Emmanuel, sabemos, não aproveitou aquele momento abençoado para se render a Jesus, para transformar-se, deixar de lado sua arrogância, seu orgulho, mas naquele momento ele não conseguiu. E assim nós vemos várias reencarnações desse espírito, que hoje conhecemos por Emmanuel, lembrando apenas algumas, né? Logo próximo depois da convivência com Jesus,
ele volta na figura do escravo Nestório, que está no livro 50 anos depois, daquela série maravilhosa, né, dos romances. 50 anos depois, aquele escravo, veja bem, ele era um senador, uma pessoa de alta influência no meio romano, e volta como escravo. Olha a reencarnação, né? No sentido de outras experiências, desenvolver valores que ele não conseguiu àquela época atrás. E como o escravo Nestório, ele já começa a ter contato com a mensagem de Jesus. E ele já se torna cristão nessa fase já, né? Nessa primeira volta dele. Mas dali para frente, muitas outras reencarnações buscando essa conversão, né? E ele, poderíamos lembrar, ele veio também no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, né? Junto de Anchieta, naquele trabalho de evangelização dos indígenas, trabalhando também, colaborando na fundação da cidade de São Paulo. Depois vemos o Emmanuel na figura do Padre Damiano, que está relatado no livro Renúncia, um romance maravilhoso, onde ele era um padre católico, mas com ideias muito diferentes daquelas que a igreja oficial, né, adotava. Ele combatia o fanatismo daquelas ideias, né? E ele conversava ali com Alcione, que é aquela personagem de destaque do livro, assuntos que, numa forma muito parecida com os ensinos espíritas, já com aquela visão bastante avançada. E hoje vemos esse espírito, né, como nosso grande professor do Evangelho, que precisou aí de algumas reencarnações para chegar a essa condição. Poderíamos lembrar também Judas, o apóstolo de Jesus. Naquela época, né, Judas imaginava, ele queria Jesus no comando, no poder, mas ele imaginava um poder temporal, um poder aqui terreno. Ele não conseguiu imaginar a missão sublime de Jesus. Então ele arquiteta aquele plano, como sabemos, né, visando colocar Jesus no comando. Mas a hora que ele percebe o seu equívoco, o seu engano, ele, sabemos, tira a própria vida, né, completamente desesperado por perceber que Jesus foi preso e condenado. E Humberto de Campos nos conta, nas suas obras maravilhosas, que certa feita ele encontra o espírito Judas às margens do Rio Jordão, muitos séculos depois daquela convivência com Jesus, muito à frente. Ele encontra Judas pensativo, sentado às margens do Rio Jordão, e ele então começa a conversar com Judas. E Judas dizia a ele que durante muitos séculos espiou, né, duramente os seus erros. Ele reencarnou algumas vezes com lutas grandiosas, muito sofrimento, mas que ele dizia que ele gostava de voltar ali, àquela região, para relembrar aquele passado, a convivência com Jesus, mas que ele já estava redimido, né, perante sua consciência e perante as leis divinas. Essa sua redenção culminou naquela reencarnação como Joana d'Arc, quando ele foi então martirizado, né, em uma fogueira. Gostaria de lembrar só mais uma conversão dessas que demandam séculos e séculos para a gente ver, né, como existem transformações maravilhosas, que é a conversão de Vicente de Paulo, o conhecido São Vicente de Paulo. Irmão X, no livro Palavras do Infinito, ele diz assim: as mãos que hoje cortam as felicidades alheias, amanhã se recolherão como galhos ressequidos nas frondes verdes da vida. Olha o que ele diz agora. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. Vou repetir. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo.
Herodes, creio que a maioria sabe, foi aquele rei, à época de Jesus. Aquele rei ficou sabendo que nascera uma criança que muitos diziam ser o Salvador tão esperado. Porque haviam profecias inúmeras falando sobre a vinda de Jesus, o tão esperado Messias ou Salvador. E Herodes, ao ficar sabendo que uma criança nascera e muitos diziam que era o Salvador, ele decide eliminar essa criança. Mas como ele não descobre o paradeiro, onde estava essa criança, nós sabemos, ele toma uma decisão muito lamentável, que ele determina a matança de todas as crianças de até 2 anos de idade, tentando eliminar aquele perigo, ao seu entendimento. E assim, Humberto de Campos nos conta também que Herodes, depois da sua desencarnação, depois de um arrependimento profundo e reconhecimento do seu erro lamentável, Herodes inicia uma longa jornada através das reencarnações como o protetor da infância desvalida. Durante muitas e muitas vezes, muitas reencarnações, ele era uma pessoa simples, anônima, que trabalhava por salvar a vida de crianças abandonadas, de crianças rejeitadas desde o nascimento. Vejam a beleza. Onde ele errou, ele voltava para se redimir nessa questão. E por muitos e muitos séculos, ele salvou vidas das crianças e a sua redenção culminou na figura de Vicente de Paulo. Vicente de Paulo era a reencarnação de Herodes. Quem diria? O apóstolo da caridade. Vicente de Paulo, aquela alma amorosa que deixou um legado, deixou aí uma ordem onde muitos espíritos pedem para vir dar continuidade nesse trabalho de caridade. A gente vê essa maravilha de transformação. Isso me fez lembrar, quando pensava nessa reflexão, em uma poesia de Castro Alves, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, quando ele diz: é a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Que beleza a criação divina! Quando Jesus disse: Pai, das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá. É isso que a gente vê. Por pior que seja a condição de alguém, por mais tenha descido ao fundo do poço, todos nós, através da bendita reencarnação, encontraremos uma luz, desenvolveremos a nossa luz. Mas eu gostaria de lembrar agora 3 conversões marcantes do Evangelho, como já adiantei, Saulo de Tarso, Maria de Magdala e também o apóstolo Pedro. Saulo de Tarso, muito conhecido, apenas relembrando alguns pontos, aquele rabino tão influente do Sinédrio, jovem, belo, inteligente, de posses, um jovem invejado por muitos. E Saulo de Tarso era zeloso por defender as leis vigentes de Moisés. Mas ele se entregou ao fanatismo, ao zelo extremado, e ele, a partir dali, viu em Jesus e seus seguidores uma ameaça às leis que Moisés houvera deixado. E ele, então, como sabemos, começa a perseguir os cristãos, matá-los. E ele, nessa ânsia de zelar pela lei, ele, certa feita, dirigia-se a Damasco em busca de mais um desses cristãos, Ananias, quando então surge Jesus para ele em meio àquele lugar até desértico. Jesus aparece com toda a sua luz
e pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine, amigos, ele que se sentia um defensor das leis divinas, ele que achava que estava a serviço de Deus agindo daquela forma, e a hora que vê Jesus, percebendo seu erro imenso, o quanto ele havia errado de perseguir aqueles cristãos e até matá-los. Mas Saulo tem uma atitude tão proativa, porque ele poderia ter ficado se lamentando, se desculpando, chorando, arrependido. Mas qual foi a postura dele? Perguntou apenas: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta quer dizer o quê? Já esqueci o meu passado, eu quero pensar de agora para frente. O que eu posso fazer agora? Essa é a atitude que deveríamos ter sempre. Esquecer o passado, não importa o que erramos. Pensemos de hoje para frente. O que eu posso fazer agora que eu já enxergo melhor, que eu já compreendo um pouco melhor as leis de Deus? E então ele segue a partir dali, doando sua vida em favor da divulgação da mensagem do Cristo. E não foi fácil. Quem lê o livro Paulo e Estevão perceberá que Saulo, que depois se tornaria Paulo, mudaria até seu nome, enfrentou prisões injustas, pedradas, açoites, viajou centenas e centenas de quilômetros para levar a mensagem de uma cidade a outra, dormia ao relento ou, quando não, em cavernas, alimentava-se do que encontrava, frutas, qualquer alimento. Era uma vida dura e ele não negou um dia de serviço a Jesus. Mas, com tudo isso, Paulo, pelo menos, já era zeloso por seguir as leis então vigentes. Mas quando nós pensamos em Maria de Magdala, uma mulher de hábitos difíceis de serem extirpados, porque aquela mulher havia se entregado aos prazeres da matéria, à sensualidade em excesso, a tudo aquilo que conhecemos, e ela, com isso, estava perturbada por entidades perversas. Maria de Magdala estava como que morta espiritualmente. Era uma paralisia da alma naquele espírito. Então, era uma dificuldade muito maior do que Saulo para se transformar. Ela teria que sair de um extremo a outro. Mas bastou a ela encontrar Jesus e ter uma conversa com ele. Ela que nunca fora acolhida por nenhum homem daquela forma, com amor verdadeiro, Jesus conversou com ela. E Jesus percebeu que ela tinha sede de amar, mas ela estava direcionando mal essa energia, esse amor. E a hora que Jesus a envolve com todo aquele amor, com seu carinho, com aquele acolhimento, sem julgamentos, ela, a partir dali, segue Jesus, modificando completamente sua vida, deixando para trás toda aquela vida de erros. E sabemos que Maria de Magdala vai terminar seus dias servindo aqueles esquecidos da sociedade, os desvalidos, os leprosos. Ela convivia com os leprosos e até o final dos seus dias. E Emmanuel diz que Maria de Magdala foi a maior transformação do Evangelho. Tanto que Jesus aparece a ela, primeiramente, após a sua morte, como a que mostrar a importância, o reconhecimento daqueles que se esforçam. E Emmanuel diz que a doutrina do Cristo é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Olha que bonito. Porém, amigos, eu creio que a conversão que mais fala ao nosso coração, que nós sentimos mais proximidade do Evangelho, é Pedro. Porque Pedro, o apóstolo, ele era um homem intransigente, irritado, lá no início.
Ele era duro com as pessoas. Aquelas pessoas buscavam Jesus para ouvi-lo, para receber ali uma orientação, uma cura. E ele dizia às pessoas: quem é você para se aproximar de Jesus? Os seus erros, você é um pecador. Então Pedro afastava as pessoas de Jesus com aquela dureza. E a gente vai ver Pedro, eu quero dar um salto aqui agora na história, né, de Jesus com Pedro, porque depois de 3 anos de convivência com Jesus, nós vamos ver o mesmo Pedro naquele momento tão importante da última ceia. A última ceia foi o último encontro de Jesus com seus discípulos, quando ele preparava aqueles seus amigos para os trabalhos do porvir. Ele ali dava forças novas, ânimo para aqueles seus seguidores, para aqueles discípulos, orientou muitas coisas, prometeu a vinda, né, do Consolador, ali naquele momento da última ceia. E ali naquele momento também das despedidas, porque no dia seguinte Jesus seria já preso, Jesus diz a Pedro naquela hora: e tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu acho que não foi fácil para Pedro ouvir essa frase de Jesus. Quando te converteres, quer dizer que depois de 3 anos, Pedro não estava convertido ainda. Ele era um seguidor zeloso de Jesus, mas não estava completamente convertido a Jesus. Então, a gente imagina, Pedro, depois de conviver 3 anos com muita proximidade do Cristo, Jesus dormia na casa de Pedro, convivia com ele, ele ouvia diretamente de Jesus aquelas lições maravilhosas, ele presenciou todas aquelas curas, aqueles feitos extraordinários, e ele ainda não estava convertido. E nós sabemos, na sequência dos acontecimentos, que Jesus é preso e Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus já havia advertido Pedro sobre essa questão, mas ele disse: jamais, Senhor, eu te seguirei onde for preciso. E a hora que ele nega as 3 vezes, aí bate um despertar, né, em Pedro. Naquela hora ele percebe a sua fragilidade. Naquele momento ele reconhece que realmente ele não tinha se convertido ainda. Mas a partir dali, ele empreenderia uma longa jornada de sua transformação, né? Muitas lutas o aguardavam a partir dali. Mas a gente vê por uma mensagem, por uma crônica de Humberto de Campos, que está no livro Contos e Apólogos, que Pedro realmente ainda não estava convertido. Essa crônica chamada A Esmola da Compaixão, Humberto de Campos nos conta que após o retorno de Jesus para as esferas espirituais, depois da crucificação, os seus discípulos se reuniram em uma casa onde eles atendiam aquelas pessoas carentes, os necessitados de toda a ordem. Essa casa, que depois ficaria conhecida como a Casa do Caminho, lá todos os dias filas e filas se formavam de doentes, velhinhos desamparados, alienados mentais, mãezinhas com as crianças enfermas nos braços, enfim, todas as necessidades ali buscavam aquele acolhimento que os discípulos do Cristo ofertavam. Mas Humberto de Campos vai nos mostrar Pedro num dia que ele estava irritado, para a gente ver como ele ainda tinha muito por fazer. Naquele dia, Pedro estava muito irritado. E ele então disse a um dos auxiliares do trabalho: olha, veja aquele homem que vem em nossa direção com o braço ressequido. Esse infeliz espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo que ele sofra agora?
e depois apontava uma mulher que vinha se arrastando com o corpo cheio de feridas, e ele dizia a outro auxiliar: essa mulher é orgulhosa porque muitas pessoas já ouviram o seu riso sarcástico, ela é cruel, já ouviram seu riso diante de escravos agonizantes, que ela mandava espancar até a morte. É justo que ela sofra. E assim ele foi aquele dia, apontando as mazelas, aquelas imperfeições daqueles que ali estavam. Ao final desse dia longo, Pedro estava sozinho na casa, fechando para o descanso noturno. Quando ele, lá mais ao fundo, não percebe que entra um peregrino na casa. E esse peregrino se aproxima de Pedro e o toca nas costas. E Pedro mal se vira para olhar, ver quem era, e já pergunta asperamente: quem é você? O que deseja a esta hora? Eu quero descansar, preciso ir embora. E aquele homem nada respondeu. Então Pedro ali, fechando algo que ele fechava, uma porta, alguma coisa assim, ele ainda de costas pergunta de novo: diga logo o que você quer. Eu estou cansado. E aquele homem nada respondeu. Então Pedro virou-se e percebeu primeiramente os pés daquele homem, que estranhamente mostravam marcas de sangue. Depois ele percebe as mãos também com marcas de sangue e 2 marcas estranhas de cravo. Quando, perplexo e desfalecente, ele percebeu que estava diante do Mestre. Ele se ajoelha, chorando, gemendo, e pergunta a Jesus: Senhor, o que pretendes desse teu servo? E Jesus tranquilamente afaga a cabeça de Pedro e responde a ele com voz triste: Pedro, nós não fomos chamados para socorrer as almas puras do caminho. Quando você não puder ajudar, suplico-te a caridade do teu silêncio. Rogo-te, Pedro, pelos filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. Naquela hora, aquela lição tocou fundo ao coração de Pedro, confirmando ainda mais o quanto ele precisava transformar-se, rever os seus sentimentos, as suas atitudes. Mas a partir dali, a cada dia Pedro se fortalecia na fé. Ele não desanimou de todo aquele trabalho que o aguardava. Dedicou-se ainda mais, com mais amor, com mais dedicação, dia após dia, atendendo aqueles sofredores. Torna-se ali o líder do grupo apostólico. E além disso, com o passar do tempo, Pedro foi se tornando como o pai de todos. Ele conseguia já apresentar uma fala tranquila, uma palavra sensata, serena, acolhedora. As pessoas o buscavam nos momentos de dificuldade para ouvir dele um conselho. E aquele homem foi se tornando realmente um apóstolo, um servidor verdadeiro do Cristo. E morreu aos 80 anos de idade, também martirizado, deixando muita tristeza em seu meio. Mas eu quero trazer agora uma mensagem de Emmanuel, apenas alguns trechinhos. Essa mensagem que vem trazer muita luz para essa nossa reflexão sobre conversão. Porque Emmanuel dá o título na mensagem: Convencer-se e converter-se. Tudo a ver com o que nós estamos aqui comentando. Está no livro Perante Jesus. E o Emmanuel diz assim: muito fácil convencer-se alguém
da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Olha que beleza de texto de Emmanuel. Muito fácil convencer-se. E todos nós aqui estamos completamente convencidos da mensagem do Cristo. Nós sabemos que essa mensagem é verdadeira. Nós admiramos os ensinos de Jesus. Nós nos rendemos completamente a essa mensagem de luz. E nós queremos ser discípulos do Cristo. Então a nossa euforia é tão grande que a gente fala da mensagem de Jesus para todos. Nós queremos muito levar essa mensagem à frente e não percebemos que com isso nós queremos que os outros se transformem. Nós queremos levar a mensagem, mas que o outro transforme. Agora, converter-se é quando nós, convencidos que já estamos, passamos a viver em nossa vida aquilo de que nós estamos convencidos. Se nós sabemos que essa mensagem é justa, é perfeita, é bela, é verdadeira, por que não viver essa mensagem em nossa vida, esses ensinos do Cristo? Converter-se a Jesus. Essa é a dificuldade de todos nós. Quando nós nos convertermos realmente a Jesus, nossa vida será completamente diferente. Porque nós passaremos a ser mais um missionário do Cristo na Terra. Aquela pessoa que perdoa em qualquer circunstância. Aquela pessoa que tem paciência, tolerância diante da atitude equivocada, injusta dos outros. Aquela pessoa que não devolve o mal que recebe, mas oferta o bem no lugar do mal. Aquela pessoa fraterna, caridosa, que faz o bem apesar da ingratidão, não desanima de fazer o bem. Aí estaremos convertidos. Porque existe uma grande diferença, apesar de muitos acharem que é a mesma coisa, uma diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que aprende com seu mestre. Então todos nós aspiramos a ser discípulos de Jesus. Todos nós aprendemos com as suas lições imortais. Todos nós queremos e reconhecemos Jesus como mestre. Mas o apóstolo é esse convertido. O apóstolo é o discípulo que passa a viver de acordo com o mestre. É o discípulo que entende de uma vez que a lição do mestre é a melhor para a sua vida. Então esse é o nosso desafio. E o Emmanuel diz: o homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Olha que interessante. A pessoa convencida, como nós estamos, é aquele que, vamos dizer, funda um centro espírita. É aquele que organiza o trabalho da casa, que trabalha incansavelmente em todas as atividades, tenta fazer o seu melhor a cada dia, mas que às vezes, no seu íntimo, não desenvolveu todo esse amor. Não faz aquele trabalho por verdadeiro amor ao semelhante. Ainda não edificou a sua casa sobre a rocha, como diz Jesus no Evangelho. E ele diz também: o homem apenas convencido pode distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da existência terrestre em angustiosa fome do coração. Olha que interessante, né? A pessoa, às vezes, nós, né? Às vezes fazemos tantos atos bondosos, né? Levamos tanto benefício
em formas várias da caridade material, por exemplo, cestas básicas, sopa fraterna. A pessoa trabalha no passe, na reunião mediúnica, em quaisquer atividades que levam benefício aos outros. Essa pessoa está distribuindo benefícios incontáveis. Mas o Emmanuel diz, pode chegar ao fim da existência em angustiosa fome do coração. O que é isso? O Emmanuel explica melhor isso em outra mensagem chamada Caridade Essencial. Quando ele diz nessa mensagem que existem várias formas de caridade, todas elas muito importantes, mas ele diz que nós não poderíamos descuidar dessa caridade essencial. É conosco. É a caridade de pensar, falar e agir de acordo com o Evangelho. É a nossa transformação moral. Porque dá para a gente entender que às vezes a gente faz muito de trabalho no bem, mas às vezes por dentro não nos modificamos. Vejam como é coerente. Às vezes a pessoa, pegando um exemplo apenas, às vezes a pessoa trabalha na sopa fraterna. Então a pessoa ali todas as semanas, compromisso, dedicação, mas às vezes ela distribui aquela sopa com aspereza, com impaciência, sentindo-se superior àquele que recebe. Para ela não está adiantando. Essa pessoa está fazendo o bem, mas não edificou por dentro. E isso está muito bem explicado, né, naquele livro já citado várias vezes, Voltei, de Irmão Jacó, quando ele vem nos contar que depois de tanto trabalho como espírita, muito atuante, imaginava chegar ao mundo espiritual com muita luz, e ele vem nos dizer da sua decepção ao chegar à pátria espiritual e seu corpo espiritual não irradiava luz. E ele não entendia por que, depois de tanto trabalho, tanta dedicação na causa espírita, por que não tinha luz? E os benfeitores, depois de um tempo, vão lhe esclarecer e dizem a ele, olha Jacó, você fez muito fora, mas não edificou por dentro. Ele não tinha desenvolvido o amor verdadeiro, né? A verdade, os seus sentimentos de compaixão. Então é isso que nós precisamos perceber e observar em nós. É muito bonito a gente fazer o bem, muito bonito e necessário, precisamos continuar fazendo o bem, mesmo que sem ainda, né, termos nos convertido. Mas que a gente procure fazer esses atos caridosos, tentando enxergar aquele que recebe como um irmão de verdade, tentando colocar amor naquele trabalho de benemerência. E o Emmanuel diz ainda, muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Aquela fala de Jesus, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Parece que Deus escolhe, tem preferência? Jamais. Os escolhidos são aqueles que buscam se converter. São aqueles que fazem esforços para cada dia ser alguém melhor. Aquela pessoa que já está convencida e querendo ser convertida, né, para essa realidade imortal. Me desculpe por alongar, mas para encerrar, eu trago ainda aqui uma crônica rápida de Meimei, que está no livro Deus Aguarda, chamada A Inesperada Renovação. É uma crônica, pessoal, uma lição singela, muito simples, mas eu achei de uma beleza assim que pode nos alertar para alguns pontos aí da nossa busca de conversão, né? E Meimei conta que certo homem, um dia, desdobrado, né, deixou o corpo durante o sono e adentrou a dimensão do mundo espiritual. E ele foi conduzido a uma dimensão muito bela do mundo espiritual. Nessa região tão cheia de luz, ele sentiu aquela paz que envolvia seu coração,
Ele percebeu que era um lugar completamente diferente, muito belo. E ele não acreditava quando lá naquela dimensão ele viu Jesus. Ali estava o Mestre. Quando ele viu Jesus, ele se aproximou com muita reverência e ele então rogou a Jesus: Senhor, eu quero muito te servir. Eu quero muito ser um discípulo da tua seara. Eu quero, Senhor, trabalhar pelo bem dos nossos irmãos em humanidade. Mas, Senhor, eu te rogo, liberta-me daquele lar em que eu me encontro. Eu estou aprisionado naquele lar. Eu me sinto como um pássaro encarcerado naquele lar. Daquele jeito, Senhor, eu não posso te servir. E ele começa a falar dos familiares. Meu pai, Senhor, talvez cansado das lutas, nos abandonou à própria sorte. A minha mãe exerce um despotismo cruel. Ela trata os filhos como se fossem objetos do seu uso. Ela tem por nós uma afeição possessiva. E meus 2 irmãos, então, me maltratam, me ridicularizam, me perseguem. Eu, Senhor, não aguento mais aquele lar. Eu quero trabalhar no teu caminho de paz, levar amor, trabalhar pelos irmãos e humanidade, mas eu não consigo. Então, eu te rogo, Senhor, tira-me daquele lar. Jesus ouviu tudo calmamente e depois de uma ligeira pausa, Jesus disse a ele: Meu filho, eu me recordo de você quando passaste por aqui a caminho da reencarnação. E eu me recordo que você rogou realmente e você se mostrava muito desejoso de ser um trabalhador do bem, um discípulo da minha seara. E eu percebi quanto que você realmente queria esse trabalho, compartilhar das nossas tarefas. E eu fiquei muito feliz, porque a construção do amor é inadiável. Aí ele já atropelando Jesus, ele diz: Então, Senhor, se tu entendes o meu ideal, e se os meus pedidos já estão registrados aqui, eu te pergunto, quem me colocou naquele lar? E Jesus então respondeu a ele: Pois então, meu filho, eu, acreditando nesse teu sincero desejo de servir comigo nas lutas, com esforço, com amor ao semelhante, fui eu que determinei que você renascesse naquele lar, para servir aquele núcleo de irmãos que necessitam muito de você. Aquele homem sentiu um abalo na alma na hora que ouviu essas palavras de Jesus, despertou no corpo, já era quase manhã, e ele já ouve lá fora da sua casa os irmãos logo cedo já reclamando da vida, já o ofendendo com palavras duras, mas a partir daquela hora, ele, recordando-se desse encontro com Jesus, começou a ouvir tudo com novos ouvidos. No silêncio de quem havia conquistado o troféu de profunda renovação. A partir dali, ele compreendera que a sua tarefa era no lar. E às vezes, amigos, quantos de nós queremos realizar tantas coisas no mundo, tantos trabalhos, imaginamos tanto de servir por toda parte, e às vezes esquecemos o lar. Então essa lição pode nos fazer repensar muitas coisas, passar a enxergar com outros olhos aqueles que compartilham conosco a existência, que não por acaso estão juntos de nós.
A partir do momento que o lar estiver em paz, aí poderemos almejar outros, né? Um alcance maior, mas que jamais deixemos o lar desguarnecido. Que Jesus, o Mestre, possa nos inspirar sempre, nos fortalecer nesse trabalho que não deveríamos postergar a cada dia, buscando ser melhor do que ontem, não melhor do que o outro, melhor do que nós mesmos a cada dia. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Bom, o Carlos pediu para fazer a prece final também, então vamos lá. Então, amigos, neste momento de tanta paz, nesse ambiente tão acolhedor, vamos respirar mais profundamente. Aos amigos de casa, também da internet, que quiserem colocar o seu copo com água para fluidificar, vamos trazer à nossa mente a figura do Mestre Maior. Lembrar daqueles momentos maravilhosos em que Jesus estendia seus braços para a multidão, envolvendo a todos com aquele amor imenso, e falava do reino dos céus, convidando a todos indistintamente para a busca do reino. Que neste momento a gente abra o nosso coração a Jesus, dizendo a Ele da nossa vontade de seguirmos os seus passos, mas também reconhecendo a nossa fragilidade, o quanto precisamos do seu amparo. Que Jesus possa fortalecer o nosso ânimo, possa nos encorajar para as lutas de cada dia, possa abrir os nossos olhos para percebermos que aquilo que reclamamos na vida muitas vezes são as benditas oportunidades da nossa transformação, do nosso fortalecimento como espíritos imortais. Abençoa, Jesus, o nosso lar. Ajuda-nos, Mestre, a convivermos em paz com aqueles que dividem conosco a existência. Ajuda-nos, Senhor, principalmente com aqueles que temos maior dificuldade, porque são esses as maiores necessidades. Nos ajuda, Senhor, a não fugirmos da luta, a ofertarmos todo o amor que for possível a esses irmãos, facilitando reconciliações, tendo mais paciência e tolerância para com aqueles que ainda não aprenderam o que nós já aprendemos. Enfim, Senhor, nos ajude a avançar no caminho que nos ensinastes, buscando a cada dia os valores da alma, para que a gente possa, ao deixar esta existência, quando chegar a nossa hora, olharmos para trás e podermos dizer: que bom que desta vez eu acertei algumas vezes, eu pude realizar algo que contribuiu para o meu progresso espiritual. Abençoa, Jesus, esta casa espírita que nos acolhe, todos os seus trabalhadores,
para que continuemos recebendo esse amparo e também, por nossa vez, ofertando aquilo que nos é possível. Porque a vida é convivência, é uma troca onde todos nós cresceremos juntos. Que a paz do Cristo esteja conosco e nos acompanhe e possamos levar dessa paz aos nossos lares. Muito obrigado, Jesus, por tantas bênçãos em nossa vida e por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome. Que assim seja.